Boa tarde a todos, uma ótima tarde de salvação e para os nossos irmãos a paz do Senhor Jesus. A pedido da sede em São Paulo, Comunidade Pleno Ministério Redenção, estaremos aqui em poucos minutos trazendo uma palavra de saudação. E essa palavra que vamos trazer está registrada no livro dos Salmos, de número 99, versos 6 e 7, que diz: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Amém? Graças a Deus, 2 versos, esse salmo, cuja epígrafe, ela fala a respeito da grandeza do reino de Deus. Os versos que lemos, que antecede o verso 7 após o verso 7, trazem um contexto, um Deus onde o seu povo clama e ele responde. Mas particularmente no verso de número 7, existe aqui na parte A do versículo uma expressão que já foi lida e eu vou repetir, que diz: na coluna de nuvem lhes falava. Louvado seja Deus. É uma palavra muito interessante, muito proveitosa. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. E aqui, a respeito da coluna de nuvem, o contexto bíblico nos traz um conteúdo bastante especial. Nós sabemos que quando olhamos para o capítulo 13 de Êxodo, quando nós olhamos para o capítulo 24 do mesmo livro e o próprio capítulo 40, pelo menos esses 3 capítulos vão citar de modo muito especial a respeito da coluna de nuvem. Essa mesma coluna de nuvem citada no livro de Salmos de número 99, verso 7, onde diz que Deus falava com os seus profetas, com os seus sacerdotes do meio da coluna de nuvem. Louvado seja Deus. Essa coluna de nuvem, se a gente for examinar a Bíblia, a palavra de Deus, nós poderíamos dar vários apelidos para ela. A coluna da presença constante divina, a coluna, aleluia, do refrigério, onde ela proporcionava aos hebreus que caminhavam no deserto, nos dias da peregrinação, proporcionava o refrigério esse pelo Espírito citado através do salmista, no Salmo de número 23, onde ele diz: refrigera a minha alma. Também está lá no contexto do Evangelho em Atos, capítulo 3, verso 19, onde diz: para que venha os tempos do refrigério. Essa coluna, ela também decretava o andamento e a marcha do povo de Israel no deserto. Essa coluna, ela baixava e o povo parava para descansar. Essa coluna se erguia e o povo se punha a caminhar, mostrando que Deus está no controle da sua obra. Vivemos dias em que o mundo praticamente parou, não vamos entrar em detalhes. Todo mundo está de alguma forma informado sobre o que está acontecendo no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa mensagem é tão importante, saber que Deus falava nesta coluna de nuvem. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, disse que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, falou nesses últimos dias pelo Filho, se referindo a Jesus Cristo, a quem Deus constituiu herdeiro de tudo. E nós, a igreja, somos coparticipantes dessa herança. Aleluia, e ele fecha ali no verso 2 de Hebreus capítulo 1, dizendo que Jesus Cristo teve participação efetiva na criação do mundo. Então Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Uma delas foi falar face a face com Moisés, aonde lá no capítulo 24 de Êxodo, Deus convida Moisés para ter uma conversa face a face com ele. Deus chama Moisés e diz: entra no meio da nuvem, Moisés, eu vou falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, em dias atuais, em meio a tantos acontecimentos, o Senhor nos convida a entrar na sua presença. Louvado seja Deus. Hoje, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, nós temos a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. E através desta graça,
desta multiforme graça. Ou seja, a cada um de nós, em espírito e em verdade, nos é permitido se aproximar de Deus pela fé em Jesus Cristo e, aleluia, conseguir, aleluia, acesso pelo sangue de Jesus Cristo e clamar o socorro divino da presença gloriosa da parte de Deus. Então, amados irmãos, essa coluna de nuvem, no contexto da palavra, ela traz coisas especiais, mostrando que o mundo parou, mas a marcha da igreja, só quem pode determinar é o céu. Se a nuvem da glória e da presença de Deus, que representa o próprio Cristo, se ela baixa, a igreja tem permissão para descansar. Mas também está escrito nos profetas, onde diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Por esse motivo também, as coisas do passado são sombras das coisas futuras. Então a coluna de nuvem, ela conhecendo Deus, conhecendo a estrutura do seu povo, como está no Salmo 103, então ela sabendo que o povo já estava preparado para caminhar, ela se levantava, e quando ela se levantava, o povo de Israel se punha a marchar. Louvado seja Deus. Então, o homem pode fazer planos, o homem pode decretar que a igreja de Deus pare, que a igreja de Deus fique impossibilitada de seguir a sua marcha natural, mas uma coisa é certa: a igreja não escuta a lobos, a devoradores, a mercenários. A igreja, a ovelha, conhece a voz do seu único pastor. Então, o homem determinou algumas regras, mas a igreja não está impossibilitada por Deus de marchar. Deus repreendeu a Moisés quando Moisés foi orar, e Deus disse: porque clamas a mim, diga ao meu povo que marche. Há um tempo para todo propósito. Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo formoso a seu tempo. Então, ainda que pareça que seja a hora de parar, a ordem do céu para os nossos corações é marchar. É marchar, e nós podemos olhar para a Bíblia. Na coluna de nuvem lhes falava. Deus continua falando por meio da sua palavra, por meio do seu Cristo, por meio do seu Espírito. Aleluia, como diz o Salmo 129, a voz do Senhor é majestosa. Deus não parou de falar, porque o homem determinou alguma coisa, não. Porque o homem se opôs a alguma coisa, não. Deus continua falando, Ele vai continuar falando. E a coluna de nuvem, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor, seja a presença constante divina. E essa presença ela é manifesta nas próprias palavras de Jesus Cristo, aonde ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus nos enviou o Consolador para que permanecesse conosco até o último dia em que pisarmos o chão, no solo dessa terra, e daqui, por meio de um corpo transformado, nós adentrarmos na Canaã celestial. Da mesma forma, a palavra do Senhor diz, no contexto bíblico, que a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, nunca abandonou o povo de Israel por um segundo sequer. Mas diz o contexto em 1 Coríntios capítulo 10 que todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo meio do mar. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Por isso o profeta Isaías, no capítulo de número 55, ele diz: a vós todos os que tendes sede, vinde às águas, vinde comprai, sem dinheiro, sem preço, não tem desculpa. Todos são chamados e convidados para a salvação. E Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam, aleluia, salvos. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, assim, da mesma forma que Jesus nos prometeu que a sua presença seria constante entre nós e no meio de nós, no meio do povo de Deus, aleluia,
ele está representado nas Escrituras por essa coluna de nuvem, que por todos os dias do deserto ela esteve presente, trazendo refrigério, representando também a autoridade divina, porque a nuvem estava em cima e todos os hebreus estavam debaixo, representando que nós não estamos debaixo de autoridades humanas, mas estamos debaixo da autoridade divina. A igreja, ela responde a homens naquilo que concerne a Bíblia. A igreja, ela faz aquilo que é honesto diante de Deus e diante dos homens, mas se acontecer um dia dela precisar escolher entre obedecer a Deus e a homens, em Atos dos Apóstolos, Pedro, pelo Espírito Santo, nos deixou o exemplo onde ele disse: importa-nos obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Então, graças a Deus, esse momento não chegou ainda, mas nós devemos estar preparados para fazer a vontade de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para saber o que fazer e a hora que fazer. Louvado é o nome do Senhor. Mas uma coisa é certa para nossas vidas e para os nossos corações: a presença de Deus é constante. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Salomão advertiu, pelo mesmo Espírito, dizendo aos que entravam na presença de Deus, ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque tu estás na terra e Deus está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Isto significa que Deus é superior, Ele é excelso, Ele é sublime, Ele é supremo, Ele está acima de todas as coisas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Não é o oleiro que responde ao barro, mas o barro deve total obediência e sujeição ao oleiro. Louvado seja Deus. E esta nuvem, para finalizar, nos traz a ideia de uma cobertura espiritual. Existe uma doutrina moderna, atual, que diz que devemos que estar debaixo da cobertura dos homens, mas ela não é bíblica. A nossa confiança não pode estar em grupos, não pode estar em pessoas, não pode estar em entidades, em instituições. Louvado seja o nome do Senhor. A confiança da igreja deve estar unicamente em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o capítulo 30 do profeta Isaías começa dizendo de forma muito dura: ai dos filhos rebeldes que tomaram conselhos, mas não de mim, que se vestiram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para aumentarem pecado sobre pecado, para acrescentarem pecado a pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali no contexto nós vemos que Israel estava confiando na força das nações vizinhas, no exército que poderia ser alugado pelo seu ouro, pela sua prata, e Deus estava irado, porque Deus não admite que o seu povo confie em forças externas, mas a nossa força, como diz o Salmo 27, vem do Senhor. A nossa salvação vem de Deus. E no combate ao Golias, Davi deixou isso bem claro, quando o Espírito Santo coloca uma mensagem em seu coração, e ele diz que do Senhor é a guerra, que o Senhor salva não com espada e nem com lança, mas a guerra pertence a Ele, e a vitória também vem dele, porque o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Sejamos confiantes, como disse Paulo, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que a palavra de Deus habite abundantemente em nós, em nossos corações, e que possamos caminhar firmes na presença de Deus e para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Aleluia. Neste mesmo nome, no poderoso nome de Jesus. Amém.